qual o nosso pastor Arino Veloso. Graças a Deus estão com um bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, meus queridos irmãos, também quero agradecer ao irmão Everton, meu amigo, companheiro, sua esposa, que tem nos convidado também para vir nesta noite pegar a palavra do Senhor. Não é fácil, irmãos. Todo convite assim, trata de falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. E eu também quero agradecer às irmãs, todos de modo geral, pelo carinho que vocês tiveram comigo nesta noite. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Amém? Queridos irmãos, sem perder tempo, tem que estar sempre olhando para o relógio. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perder tempo, abramos nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 7 e o versículo de número 9. 2 Reis, capítulo 7 e o versículo de número 9. Louvado seja Deus, aleluia. Queridos irmãos, quero lhes dizer que estava em casa pensando comigo e falando comigo: Senhor, o que eu tenho que falar ali, Senhor? Revela, Senhor, a tua palavra. E o Senhor nos trouxe esta palavra. Me alegrei muito ali no meu quarto, quando Deus me concedeu esta palavra. E eu disse: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale, Senhor. Então fala. Louvado seja o nome do Senhor através da tua palavra que vai ser lida nesta noite. E Deus falou através da palavra dos hinos que foram cantados nesta noite. Então, meus queridos irmãos, saiba de uma coisa: não levarei nada para casa. Tudo que Deus me mandar entregar, eu vou entregar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente liga os teus pensamentos aos céus, porque, meus queridos irmãos, nós sabemos muito bem que Deus, lá no alto céu, Ele constituiu para si um grande exército. E que este exército, todos os dias, mas todos os dias, esse exército está aos seus pés dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí Deus olhou para a terra, meus queridos irmãos. Aí Ele viu um povo que estava destituído da sua glória. Louvado seja Deus. E sabe o que Deus fez? Deus constituiu nesta terra, aleluia, um grande exército, para que este exército também nos seus lados pudesse sair. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Você nesta noite foi convidado, nesta noite foi trazido por Deus, aleluia, porque Deus colocou nos teus lábios um novo cântico, para que você pudesse exaltar o nome altíssimo do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, aleluia. Queridos irmãos, versículo 9 diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, foi esta palavra que Deus colocou em meu coração. Aleluia. Eu dizia para o Senhor: Senhor, revela-nos, ó Deus eterno, uma palavra, para que a tua igreja possa ouvir o que tu queres falar. Não o que a tua igreja precisa ouvir, mas o que tu precisa falar para a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me deu esta palavra, meus queridos irmãos, quando a nossa irmã leu aqui nesta noite, dizendo: porventura há alguma coisa impossível a Deus. Aleluia. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que esta cidade, Samaria, fora sitiada, cercada pelo grande exército que tinha como rei Beadade. E esse homem cercou Samaria, e Samaria ficou, irmãos queridos, com as suas mãos atadas, com seus pés amarrados, não sabendo para onde ir. Passou-se os dias, passou-se semana, e ali estava de plantão aquele exército e não saía. Meus queridos irmãos, quando de repente
ali, meus queridos irmãos, nós vimos ali Eliseu, profeta de Deus. E quando Deus faz algo, irmãos queridos, Ele faz algo combinativo. Ele fala aqui e fala ali. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Eliseu abriu a sua boca e falou que a esta hora Deus dará abundância para esta terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Do outro lado do muro havia 4 leprosos, irmãos queridos, a qual também estava sendo usado por Deus. E eles olhavam um para o outro e diziam: ei, vamos até lá, e assim nós iremos. Se nós morrermos, morreremos. Se também deixarmos de ver, nós veremos. Mas vamos até lá. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Ele viu, aleluia, o povo, ou aquele grande exército sendo disperso, e estava ali, irmãos queridos, aquilo que o profeta de Deus havia falado. Deus havia providenciado para o seu povo a abundância naquele dia. Louvado seja Deus, aleluia. Eles olham um para o outro e dizem assim: irmãos, sobrevirá o nosso e nós nos calarmos. Hoje é dia de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de boas novas para a tua vida. Talvez tenha passado semanas e meses sofrendo e não vendo ainda sequer uma luz no final do túnel. Mas nesta noite sobrevirá algo mal sobre mim se eu não falar para ti. Hoje é dia de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos queridos, eu vejo lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus em visão olha para Abraão e diz assim: Abraão, por que está perturbado, Abraão? Abraão, você se esqueceu, Abraão, que eu sou o teu escudo e continuo te protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o teu Deus que te presencio. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje é dias de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de boas novas. Não se preocupe não com as adversidades. Não se preocupe não com os problemas. Mas nesta noite nós iremos aprender com a palavra de Deus o segredo da vitória do crente. O segredo da vitória do crente. Irmãos queridos, uma certa feita estava eu em casa passando por um problema grande, por uma situação difícil, irmãos queridos. Eu já não estava mais aguentando, eu já não estava mais não suportando, tamanha era a aflição. E por volta, irmãos queridos, da meia-noite para 1h, eu estava em casa dormindo e eu tive uma visão. E aquela revelação da seguinte forma: estava eu em um alto monte, mas muito alto esse monte, embaixo uma grande multidão. Do meu lado direito tinha um homem todo de branco. Ele olhava para mim e sorria. Ele olhava para mim e sorria. Eu olhei para ele e continuei pregando a palavra. Aquele homem se desloca até onde eu estou, me abraça, coloca seu ouvido a sua boca no meu ouvido e diz assim: que é su, que é mani. Eu olho para ele e digo: Senhor, o que quer dizer isso? Eu sou o Senhor, teu protetor.